Receba que esses louvores cheguem como um aroma suave diante de Ti, Pai. Obrigado por esses tangedores. Obrigado por esses adoradores. Obrigado pela vida de cada irmão, cada família aqui representada. Obrigado por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão aqui. É a Tua glória, Pai, que está em nós, que nos põe de pé a cada dia, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Pega a sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo de número 27. Gênesis capítulo de número 27. Versículo de número 22 ao 24. Gênesis capítulo de número 27, verso 22 ao 24. Quero deixar uma mensagem para o seu coração esta manhã, declarando sobre transformando os nossos erros em lições. Você não vai pegar os erros para jogar na sua cara ou apontar alguém, ou transferir as suas responsabilidades. Você vai pegar esses erros e vai declarar que com eles você irá aprender. É com esses erros que nós cometemos na vida que nós vamos colocar a nossa vida em consequência do que Deus tem para fazer sobre a nossa história. E o mais interessante é que a Bíblia nos deixa claro que homens crentes, mulheres crentes também erram. E é isso que é importante, a gente ter a maturidade para se erguer em meio às dificuldades. Então o texto vai dizer assim: então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Verso 23. E não o conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Verso de número 24. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? Ele disse: eu sou. Pai, está aqui a tua palavra. É sobre ela que nós vamos falar. Esta palavra que é alimento, esta palavra que é semente, esta palavra que é luz, esta palavra que é água, que transforma a nossa vida. É dessa palavra que nós vamos falar agora nesta manhã. Eu quero pedir, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, conecta o nosso espírito com o teu espírito, para que possamos ter entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Senhor, eu não quero estar sentado no banco de uma igreja, simplesmente para observar os detalhes da vida dos meus irmãos. Eu adentrei aqui hoje, Senhor, para receber da porção que o Senhor tem para a minha vida. E é esta palavra que libera o milagre e muda o curso da minha história. Porque a tua palavra vai dizer que aquele que de ti se alimenta, por ti viverá. E é isso que eu quero me alimentar hoje. Aquela mulher samaritana foi no poço pegar água, e ela entendeu ali através da palavra do Senhor, que aquela água poderia voltar a ter sede. E o Senhor ofereceu para ela uma água, que jamais ela teria sede. É dessa água que eu vim beber esta manhã. Sacia a minha sede. Dai-me desta água hoje. Eu não estou no poço de Jacó que pode acabar a água. Eu estou no poço de Jesus, a qual a água é que não vai acabar jamais. Esta água tem sim, meu Deus, sempre para a minha vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Fica conosco, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Queridos, olhando para a vida de Jacó, nós encontramos um exemplo de um homem que enfrentou grandes adversidades na sua vida, mas nunca desistiu do seu sonho, manteve o desejo de vencer, mesmo quando tudo lhe parecia desconfortável.
Se tem uma característica num homem, numa mulher de Deus, numa pessoa que quer chegar a uma meta, é a sua persistência. Porque desde o ventre de sua mãe, ele enfrentou traumas. Se você for observar o texto, você vai observar que dentro do ventre da sua mãe, ele já é passado pela frente ali, e ele já vive algo onde o seu irmão nasce primeiro do que ele. E brigam dentro do ventre de Rebeca. E Jacó não levava vantagem nessa briga. Por isso é revelado o nascimento dele, pois Esaú nasce primeiro. E logo após ele ser agarrado no calcanhar do seu irmão, ele nasce logo atrás. A gente vai observar que as nossas batalhas são desde os primórdios da nossa caminhada. Mas influenciado por sua mãe, é interessante que Jacó engana o seu pai e recebe a bênção no lugar do seu irmão. Porque ele quer fazer algo em seu favor, mas enganando. É interessante que o pai de Isaac prefere a Esaú. E isso, mais uma vez, também causa trauma na vida de Jacó. Existem muitas situações que na nossa caminhada, você vai verificar que traumas vão sendo construídos na nossa família, na nossa casa. E o que eu gosto, o que eu falo sempre aqui, que eu gosto da Bíblia, é que a Bíblia não vai disfarçar. Quando você lê a Bíblia, você não vai ver só famílias perfeitas. Você vai ver que as famílias também tiveram as suas dificuldades. Mas existiram famílias que soube tratar os problemas e existiram famílias que não souberam. O problema ainda continuou por gerações. E aqui está um exemplo claro disso. Que Jacó, queridos, tem que ir embora de casa porque engana o seu irmão e justamente sai de perto da proteção da sua mãe e enfrenta o desconhecido. Todos nós, quando geramos algumas situações na nossa vida, nós vamos ter que enfrentar o desconhecido, enfrentar uma estrada difícil e desértica da nossa vida, que muitas vezes ninguém nos ensinou. E a vida vem para nos ensinar, a vida está aí para nos ensinar. Tem coisas que você enfrentou lá no seu ventre, teve coisas que você enfrentou ainda na sua vida de criança, mas tem coisas que até hoje você enfrenta, e isso ninguém está isento, porque está numa igreja. A luta vai nos ensinando também no dia a dia. É interessante que ele era um homem acostumado a viver em tendas, tinha tudo, mas não tinha experiência alguma de viver no deserto. E por isso, certamente sentiu medo e insegurança, como eu e você também sentimos. Muitas vezes, quando os desafios da vida vêm, nós olhamos para nós e nos sentimos incapazes. Olhamos e falamos, não vamos dar conta. Mas é interessante que após o deserto, ele vai chegar na casa do tio dele chamado Labão. E aqui eu quero começar a mensagem justamente falando com vocês sobre esta história que vem de encontro ao coração ferido, trazendo uma mensagem de cura e de esperança. Por isso eu quero dizer para você, muitas vezes o nosso coração e tem alguns traumas, algumas feridas, mas nós precisamos entender que Deus chegou com cura para a casa de Jacó. Eu quero lhe dizer, Deus vai chegar com cura para a tua casa também. Deus vai chegar com cura para a tua família, para a tua vida. Mas para isso eu preciso entender uma coisa, existe uma palavrinha chave para nós: autorresponsabilidade. Pastor, autorresponsabilidade porque quando você olha para a Bíblia, você vai verificar que desde o Éden, é tendência nossa em jogar a culpa para alguém. No entanto, que quando Eva peca, o Senhor se manifesta novamente no Éden, e o Senhor chega para Adão e diz: Adão, quem te falou que você estava nu, Adão? Adão olha e diz: Senhor, foi a mulher que tu me destes. Nós somos mestres para transferir a nossa culpa e as nossas responsabilidades. Quando o Senhor chega em Eva, o Senhor diz: Eva, quem falou para você, Eva, que você estava nua? Eva vira e diz: foi a serpente. A serpente não teve tanta sorte, porque não tinha mais ninguém para ela botar a culpa. Mas quando nós cometemos um erro, nós cometemos algo, sempre nós queremos transferir esses erros para alguém. E isso é o problema, porque a autorresponsabilidade é assumir o controle das rédeas da nossa vida.
Você precisa ter autorresponsabilidade na sua vida. É assumir a responsabilidade dos seus atos, mas sem se destruir. Você precisa entender, a vida dá volta. A vida tem estações. A vida tem momentos bons, mas também tem momentos difíceis. E o que isso significa, pastor? Assumir as consequências dos seus erros, mas é claro, sem se torturar com acusações dizendo que só você é culpado. Você precisa entender que Deus permite com que a gente erre, mas também Deus permite com que você enxergue o novo dele sobre a tua vida. Porque nós precisamos entender que no meio dos nossos tropeços, vai ter um momento que você vai se erguer, você vai se levantar, e você vai acreditar no que Deus irá fazer na sua casa, na sua vida e na sua família. E não se massacre pelo sentimento de culpa. Transforme os seus erros em lições. Vou repetir, transforme os seus erros em lições. Por quê, pastor? Isso se chama maturidade. Eu estou vivendo isso porque fiz aquilo, mas a partir de hoje eu vou agir diferente. É assim que o meu futuro será melhor. Eu errei, mas não vou errar mais. Eu vou dar a volta por cima. A minha casa vai ser mudada, a minha história vai ser mudada, os meus filhos vão ver diferente, eu vou viver algo diferente, porque eu tenho certeza que Deus está me dando a oportunidade de me levantar e enxergar o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Eu preciso tomar posse de lições que Deus tem me dado. Então todos nós conhecemos a jornada de Jacó. Na casa de Labão, ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, mas foi enganado pelo sogro, quem entregou Lia no lugar de Raquel. É interessante que para todo Jacó vai ter um Labão, até Deus mudar a sua história. Vou repetir para ver se você me entende. Para todo Jacó vai ter um Labão, porque enquanto Deus não mudar a tua história, tu vai encontrar sempre alguém que vai mexer nas áreas da tua vida que precisam ser tratadas. Porque enquanto nós não encararmos aquilo que precisa ser tratado em nós, na nossa casa, na nossa vida, Deus sempre vai botar alguém que vai mexer em áreas da nossa vida que a gente acha que é capaz de vencer sozinho. E a gente precisa entender, como sabemos, Jacó também enganou o pai, né, e o irmão. Esse foi um dos motivos dele ter fugido para a casa de Labão. Mas eu quero aqui voltar para você com a história e dizer, Jacó estava tão determinado a realizar aquele sonho, que decidiu trabalhar mais 7 anos pela mulher que ele amava. Jacó também estava passando por uma jornada de transformação. Deus estava lapidando o caráter dele. Você precisa entender que não é a idade que traz maturidade, mas é o processo da vida que nos ensina a ser homem, a ser mulher de verdade. Tem gente que diz, pastor, eu tenho 50 anos. Não quer dizer porque você tem 50 anos, você é maduro. Se você não entendeu o processo de Deus na sua vida. Tem pessoas que têm 15, 17, 20, e é muito mais maduro do que alguns que têm 50. Eu não estou desfazendo de idade, mas eu estou falando de trabalhar o caráter de Deus na nossa vida. A gente precisa entender que Jacó não poderia levar a vida achando que para conseguir algo teria que passar a perna em alguém. Ele tinha que aprender a trabalhar de forma honesta para alcançar os seus objetivos. Tem hora que a gente pensa que a gente é malandro, é o cara, é 10. Eu sou brasileiro, tudo dá um jeitinho. E a gente quebra a cara, porque quando a gente entende que Deus trabalha em nós, Jacó precisava ter consciência de que tudo o que queremos conquistar requer um preço a ser pago. Eu quero lhe dizer algo, nada vai vir de graça para a tua vida, nada vai chegar de mão beijada, nada. Entre a decisão e a concretização dos sonhos, há uma jornada que Deus traçou para a tua vida. Entre a concretização e a decisão, há um processo onde eu e você iremos passar. Para que isso aconteça, Jacó foi difícil entender. Labão mudou o salário dele 7 vezes. Quantas vezes? 7. Enquanto Jacó acreditou que dependia do que Labão achava que ele merecia, ele só teve prejuízo.
Mas quando ele decidiu dar um basta naquele ciclo da sua exploração e definiu de maneira justa o salário dele, os caminhos dele, a vida dele, ele entendeu que ele não dependia mais de homem, mas dependia de um Deus que tinha chamado ele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É você que decide a tua vida em Deus. É você que precisa ouvir a sua voz. A voz não é do seu coração, mas a voz de Deus que está querendo bradar na tua vida e mostrar para você que você pode até fugir dos seus problemas, mas problemas são para serem encarados. Problemas são para serem encarados. Labão aceitou, mas não tentou encontrar maneira de tirar vantagem sobre Jacó. Labão até entendeu, mas ele quis fazer de tudo para que sempre Jacó pudesse estar debaixo das suas mãos. Mas Deus não permitiu. Nós precisamos ter consciência que as situações e as pessoas podem definir resultados, mas não da vida de quem é determinado. Ei, a vida e as pessoas podem até querer interferir na vida de quem não tem identidade, de quem não sabe o que quer. Mas quando você sabe o que você quer, ninguém vai impedir o plano de Deus sobre a tua história. A nossa vida não está nas mãos de homens, a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida, a sua casa está nas mãos do Senhor. O possível é com a gente, mas o impossível é com Deus. O possível é comigo e com você, mas o impossível, Deus está olhando para você e dizendo: eu sei que você vai se levantar no meio dessa adversidade. Eu sei que você vai ter coragem de olhar para os problemas e determinar que eu posso fazer todas as coisas novas sobre a tua vida. Querido, ter autorresponsabilidade é ter consciência desses princípios espirituais. Quando você tem princípios espirituais, você muda a tua jornada de vida. Você precisa entender, por isso que Gálatas capítulo 6, verso 7 vai dizer: não vos enganeis, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também o homem ceifará. Para a semente ser transformada em uma árvore, há um processo. Ela não há como pular etapas. Ela vai ter que ser jogada no buraco e morrer. Tem gente que pode até estar pensando que está matando os teus sonhos. Quando José foi jogado no buraco, os irmãos dele disseram: vamos matar José. E Deus estava dizendo: nós não vamos matar José. Nós vamos plantar uma semente que vai nascer no Egito, para mudar a geração de Israel. Por isso que José entende o processo, e quando chega lá no Egito, que ele encontra com seus irmãos, ele vira para os seus irmãos e diz: o que vocês fizeram de mal a mim, Deus transformou em bênçãos. Tem gente que você achou que foi mal na tua vida, mas você vai agradecê-lo depois, porque ele foi boca de Deus para te empurrar para o lugar do teu milagre. Tem coisas que não iria acontecer por você. José jamais iria sair debaixo da cobertura do pai se os irmãos dele não o odiassem. José jamais iria no processo de milagre para salvar uma nação se os irmãos dele não o odiassem. Tem gente que se levanta na nossa vida para empurrar você e eu para a maturidade, para o lugar do milagre, para o lugar onde Deus precisa trabalhar conosco. Você está pensando assim: é o meu fim. Deus está dizendo: é um novo começo, é uma nova história, é algo novo que eu estou fazendo sobre a tua vida, para que você entenda que precisamos saber preparar a terra, adubá-la e regá-la, e saber o momento certo de colhermos o fruto, porque senão a gente vai querer comer frutos verdes. Mas Deus está te preparando para algo novo. Deus não quer só te sarar, Deus vai sarar a tua casa, Deus vai sarar a tua família, Deus vai sarar a tua descendência. O processo de Deus na tua vida é para que os seus não cometam o mesmo erro. O que Deus está fazendo contigo é te mostrando que Ele está te dando maturidade, Ele está te preparando para algo aonde você vai ser forjado no caráter de Deus. Queridos, a pessoa que acredita que jamais poderá mudar está enganada. Quem pensa que se meteu em determinada maneira, pois foram condicionados a isso, mas isso é uma grande mentira. Você não foi condicionado dessa forma. Deus vai mudar a tua história. Pastor, o senhor não está entendendo, meu pai me fez assim, a minha mãe me fez assim. Mas tem um chamado Jesus,
que vai mudar a mim e a você. Nós não vamos ser como o nosso pai e a nossa mãe gostaria que nós fôssemos. Nós vamos ser da forma que Jesus gostaria que eu e você fosse. Ele sonha conosco com algo, aonde o nome dele vai nos ensinar, o nome dele vai ser bendito na nossa vida. Ele está trabalhando em nós. Você está pensando, ele está me espremendo? Não, ele está te moldando, ele está tirando o azeite da tua vida real, para o nome dele ser glorificado. A neurociência já comprovou que podemos reprogramar a nossa mente. Já ouviu falar da plasticidade neural? Então, é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinópticas entre os neurônios a partir da experiência do indivíduo. Quando você entende que você tem capacidade de pegar a tua experiência e mudá-la, você entende que você pode tirar proveito de muitas coisas. Com determinados estímulos, a mudança na organização dos ambientes e na localização dos processos de informações pode mudar a maneira como nós pensamos. Querido, você pode ter vindo de um lar totalmente desestruturado, de uma família que não deu o exemplo correto para você, mas a vida tem te ensinado. Como professor eu falo, a primeira sociedade que nós vivemos com ela é a nossa casa. A segunda sociedade que nós vivemos com ela é a nossa escola. E a terceira é a vida. Em casa você fica cheio de manias que o seu pai e a sua mãe te ensinam. Fala uma delas, pastor. Lá no ventre você usava bico? Hã? Você na hora de dormir balançava o bebê com a barriga? Dorme, nenê. Esse menino não quer dormir. Alguém balançava? Mas quando nasce, quem diz para você que tem que balançar? Manias que nós colocamos. Lá dentro, para o menino dormir, você dava bico para ele? Quem diz que tem que dar bico? Nós geramos um monte de processos que não são naturais, porque nós queremos acostumar as coisas da forma que nós achamos. Depois a gente não entende que depois tem que ficar dando volta no quarteirão para o menino dormir, que o menino só dorme no carro. Lógico, foi você que botou o costume. Ei, nós precisamos trabalhar coisas na nossa vida que nos servem de experiência. Quando o primeiro filho chega, para entrar dentro de casa tem que tirar o sapato, tomar banho de álcool, lavar as mãos 10 vezes, e a gente põe um ritual lá. Quando o segundo nasce, o menino já pode correr sozinho. Porque você olha e diz, meu Deus, e a gente está criando uma geração que não tem mais imunidade. Meninos criados dentro do apartamento. Eu te pergunto, irmão, você corria descalço, na terra batida, e nunca pegou tanta doença como tem pegado hoje os meninos? Tomava banho de lagoa. Tomava água da torneira, não era nem torneira, era do poço. Eu sei que tinha um buchinho assim e tal, mas são consequências. Hoje, os meninos não podem tomar água de nada, não pode nada que já está gripando, já está doente. Querido, por quê, pastor? Imunidade. O menino não consegue mais tocar no chão, o menino não consegue mais pegar nas coisas, porque a gente é levado a entender que a vida está cheia de bolhas, e nós não podemos mais ser confrontados. Cheio de meninos indo para psicólogo com 14, 15 anos, porque a vida não o ensinou a lidar com os problemas. E nós muitas vezes super protegemos. E não ensinamos os nossos filhos a encarar os problemas da vida. A vida é boa, mas tem desafios. E não é para qualquer um. Por isso que a Bíblia vai dizer em Provérbios 24:10, não te demonstre frouxo. Eu gosto muito dessa tradução. Da outra vai dizer, não te demonstre fraco. Mas eu gosto muito dessa tradução, não te demonstre frouxo no dia da tua angústia, senão quão pequena é a tua fé. Ei, a luta vem, mas Deus não te deu capacidade de você sentar e chorar.
Deus tem capacidade de você amadurecer. Você pode até chorar, mas você vai encarar o problema de frente e vai entender que Deus é contigo. Os problemas podem ser gerados, mas tem solução, porque tem um Deus que está na tua frente, e Ele vai trazer resposta para a tua vida. E eu já quero liberar uma palavra profética para você. Deus tem solução para a tua casa, Deus tem resposta para a tua vida. Deus não vai deixar você ficar um menininho, uma menininha mimada dentro de uma bolha. Deus está te dando maturidade para você crescer e enxergar o que a vida vai te ensinar. Você não vai cair no mesmo erro, você não vai ser mais levado pela voz do inimigo, você vai ser conduzido pela voz de Deus. E Deus está te dando maturidade para você amadurecer e entender que esse processo é para que a tua casa, a tua família, você entenda o que Deus tem contigo. Você precisa entender através da plasticidade que os nossos comportamentos são aprendidos e desenvolvidos e torna algo contínuo. Querido, tem coisas que você olha hoje e diz assim: já conheço esse problema, não vou cair nele mais. É ou não é? Este fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural permite que determine a função do sistema nervoso central. Por isso passa por ser desenvolvida em outro local do cérebro como resultado de aprendizagem e treinamento. Você precisa entender, eu preciso reaprender e voltar para o centro daquilo que Deus tem comigo. Como assim, pastor? Quando agimos diferente do que sentimos, diante daquelas situações que nós teríamos o êxito, essas novas reações se transformam em um hábito. Depois de um tempo, suas emoções mudarão também. Já parou para pensar que você está vivendo isso porque você se permite, ou porque não faz nada para mudar? Tem gente que já acostumou. Esse problema dele já virou algo que é domesticado. Domesticado, pastor? É. Tem gente que está aceitando a enfermidade sobre ele, e ele já diz: esta minha enfermidade. Já tomou até posse da enfermidade. O meu desemprego. E tem gente que usa isso para mexer no ego do outro, para mostrar que ele é um coitado. Deixa eu te falar uma coisa, quem lidar com deficiente aqui sabe o que eu estou falando. Pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Trata um deficiente, uma portadora de necessidade especial, como se ele fosse, para você ver. Ele aceita? Não, porque ele entende que ele é capaz de superar os seus desafios. Deus te deu 5 habilidades, né? Que você muitas vezes não vê, mas muitas vezes a gente tem problema na visão, mas é muito bom na audição. Os 5 sentidos, muitas vezes você tem problema no tato, mas você sobressai na visão. Você já viu que muitas vezes aquilo que te falta sobra no outro lugar? E você não está conhecendo as habilidades daquilo que Deus te deu? Davi entra numa caverna, chamada Caverna de Adulão. Quantos homens tinham lá? Quantos homens tinham lá? Escola Bíblica Dominical. 400 homens. Quem estava lá, gente? Só gente boa. Endividados, problemáticos, pessoas com traumas, pessoas com referencial negativo. E eles entraram naquela caverna porque todos se sentiram inabilitados. Aí entra um cara lá, chamado Davi, que pega as suas experiências ruins e transforma em milagre. Entra no lugar dos desesperados, e quando ele entra lá, ele muda a história dos 400 homens, porque ele mostra que aquilo que o feriu pode ser motivo de cura para outros. Aquilo que foi um grande problema sobre a sua vida poderia ser transformação para outras pessoas. E ele entra lá, e um dos homens, só para vocês terem uma ideia, um dos homens que estava lá, um dos deles lá, estava lá, foi tão habilitado que o cara conseguia acertar um fio de cabelo com uma pedra. O cara era tão bom em mira que segurava o fio de cabelo e ele lá acertava.
Você tem habilidades que nem você conhece. E Deus está te preparando para você entender que você não é qualquer um. Você é matador de gigantes. Esse problema que chegou para você é pequeno diante do que Deus irá fazer sobre a tua vida e sobre a tua casa. O problema chegou porque Deus viu que você tem capacidade de resolver. E Deus está dizendo: se levanta, ponha em pé, porque eu quero falar contigo. Põe-te em pé, porque eu estou te habilitando hoje com as ferramentas que você precisa para o meu nome ser glorificado. Você precisa entender que você aprende na vida, e o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou os mortos, também vai ressuscitar a sua esperança, a sua capacidade de vencer. Você precisa entender que você não pode escolher o que acontece com você, mas você pode escolher o que fará com você de hoje em diante. Tem coisas que a gente não escolhe. Pastor, como é que eu faço? Eu gostaria de escolher o que acontece comigo, o que acontece com você. Você não pode escolher, mas o que você vai fazer, você pode escolher. Você pode dizer: a partir de hoje será diferente. Eu vou me posicionar diferente, porque a autorresponsabilidade passa também pelo amor próprio. Você precisa se amar, você precisa saber que você é capaz. Jacó era explorado, pois ele aceitava as coisas, mas ele mudou a vida dele no dia que ele decidiu. Daquele dia em diante ele disse: eu vou fazer algo diferente. Chega do meu salário ser mudado 7 vezes, chega de eu ficar debaixo da mão desse homem, chega de eu viver debaixo dessa escravidão. Hoje Deus muda a minha história. E mesmo quando ele disse isso, Labão ainda o enganou. Guarde isso. Determinadas situações acontecem porque a gente simplesmente aceita. Jacó era explorado, pois ele aceitava. As coisas mudaram quando ele decidiu não viver mais debaixo daquele jeito. Pastor, é o inimigo, não é não. É você mesmo. O nosso maior inimigo somos nós. Que muitas vezes a gente olha para dentro de nós e acha incapaz, e nos culpamos. Busque o melhor para você. Não aceite mais o que te dão. Lute pelos seus direitos. Aquele paralítico que estava na porta do templo, chamada Formosa, ele estava lá há 40 anos. 40 anos pedindo esmola. Até um dia que chegou Pedro e João e disse: olhe para mim. Talvez ele olhou esperando receber mais uma esmola. Pedro e João não carregavam ouro e nem prata, mas eles carregavam algo diferente. Carregavam a unção de Deus. Pedro e João disse: eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu libero sobre a tua vida. Levanta e anda. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero liberar sobre a tua vida hoje. Deus vai botar os teus artelhos no lugar. Eu não sei há quantos anos a sua vida se paralisou por alguns acidentes que possam ter acontecido na tua vida, ou por coisas que muitas vezes na caminhada dos seus pais, dos seus avós, de alguém, ou de algum trauma que você vivenciou, possa ter vindo sobre você. Mas eu quero fazer como João, Pedro, e disseram àquele paralítico: levanta e anda hoje. Hoje é dia de você determinar a cura sobre a tua casa. Hoje é o dia de você determinar que a porta vai se abrir. Hoje é dia de você entender que você vai viver o que Deus tem para a sua história. Eu não estou dizendo que você vai dar ordem para Deus. Eu estou dizendo que você vai entender que é pela fé. Quando Jacó saiu da casa de Labão, ele entendeu que era Deus que estava com ele. Se você não entender que é Deus que está contigo, você vai ficar vivendo sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito, e achando que o homem é que pode sempre te sustentar. É o homem que pode fazer. Mas busque o melhor de Deus para a sua vida. Não deixe de fazer o que é certo só para agradar os outros. Guarde isso. É você que determina o que Deus irá fazer. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a sua casa. 2 Coríntios 6,12 vai dizer: não tendes limites em vós, mas estáis limitados em dos seus próprios afetos. Como isso se programa, pastor? Tenha consciência de onde você está e de onde você quer chegar. Você sabe onde você está? Agora eu te pergunto, você quer chegar onde? Quais são as determinações da sua vida? Corra atrás dos seus sonhos e não dos sonhos dos outros que tem para você. O problema é que a gente quer viver o sonho do outro e não acredita naquilo que Deus tem para a nossa vida. Guarde isso. Quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum.
E quem não sabe aonde está, também não sabe aonde vai chegar, porque sempre vive do hoje. Quem não sabe onde está, na verdade está como? Como alguém que está perdido. Ou seja, automaticamente não sabe qual o rumo da sua vida. Está como aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Sabe por que muitas pessoas, em vez de se tornarem melhores, no meio de tudo que nós estamos vivendo, pioraram? Porque não conseguiram conviver com elas mesmas. Estão cheias de pendências e só agora se deram conta que deveria ter cuidado melhor da sua saúde, dos seus relacionamentos, da sua casa, da sua vida financeira. Tem gente que sempre assim, ó, é igual dieta. Que dia que eu começo? Que dia que eu começo a academia? Segunda eu começo, hoje não. Só que o tempo está passando. E você não está observando que a idade também está chegando. Preste atenção naquilo que você tem escolhido para alimentar o seu corpo, para alimentar a sua alma e o seu espírito. Quer deixar sentir medo? Quer deixar de ser alguém que você é fraco? Alimente a sua fé. Creia no que Deus irá fazer sobre você. Você precisa escrever num papel coisas que você precisa determinar. E eu quero te desafiar hoje. Hoje você vai chegar em casa com a sua família e você vai colocar os seus objetivos desse ano. Onde você quer chegar? Eu não estou perguntando se você tem condições ou não. Eu estou perguntando o que você deseja em Cristo. Porque quando você tem Cristo, Ele te capacita para o novo. Porque quando você entende que Cristo é a tua força, você enxerga o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Mas o problema é que nós só olhamos o nosso agora, os nossos momentos de adversidade. E quando nós olhamos o nosso momento de adversidade, nós não conseguimos enxergar o que Deus tem isso. Guarde isso, Mateus 21, 22. E tudo que te pedirdes em oração, crendo o quê? Recebereis. Segundo Crônicas 20, 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Todos nós conhecemos ou já ouvimos falar dessa história. Nós já ouvimos falar de Elias. Em um determinado momento Deus estava para com ele, para ungir o profeta e cumprir outro em seu lugar. Eliseu foi escolhido e quando chegou no momento dele receber o manto, preste atenção o que aconteceu, 1 Reis capítulo 19, verso 19 ao 21. Partiu pois Elias, dali achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando as 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa aí beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e como o aparelho dos bois cozeu a carne, e deu ao povo e comeram. Então o dispôs, e seguiu Elias e o servia. Há situações que não adianta olhar para trás, apenas para frente. Ou seja, fazermos o melhor com aquilo que temos hoje. Se você tem hoje só 2 juntas de bois, deixa hoje para trás e olhe para aquilo que Deus irá fazer sobre a tua vida. Talvez você está pensando, eu vou perder. Deus está dizendo, você vai ganhar. É para pensar, se eu tivesse isso naquilo, eu seria melhor. Talvez tem gente que está dizendo assim, se eu tivesse isso ou aquilo, se eu tivesse aquilo que o irmão tem, eu faria melhor. Por que você não faz com o que você tem? Por que você não faz com aquilo que Deus te deu? Você quer o do outro para fazer o que mostrar para o outro que você é capaz? Faça com aquilo que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu. Porque quando você entender que a habilidade que Deus te deu é poderosa, ninguém vai poder te resistir. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não chore mais. Este choro não vai fazer mais parte da sua vida. Por quê, pastor? Porque Deus está te tomando pela tua mão direita. E está dizendo, eu vou te ajudar. A história da tua casa, da tua família, a tua história vai mudar. A partir do dia que você decidir em fazer algo novo. Gente, ei, o que Jacó fez? Jacó fez algo normal, não foi?
Ele foi lá e comprou as ovelhas, não foi isso? Labão tentou de tudo para segurar o homem. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, irmão. Já que você está querendo me segurar, eu vou ali arrancar umas varas, vou arrancar as cascas, vou fazer ali umas listras nessa casca, e vou botar onde as ovelhas bebem água. Aquelas que nascerem listradas a partir de hoje será minha. Labão deve ter olhado e deve ter dito, é besta, é? Está pensando que vai me enganar? Descascar uma vara, não tem raiz. Tirar a casca, botar na água. Mas tem coisa que Deus vai te dar, que não vai dar a outro. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Com certeza Jacó sabia o lugar onde elas se acasalavam, e sabia o lugar onde eles fitavam os olhos. Tem visão que Deus vai dar só para você. Tem coisas que Deus vai dar só na tua vida. E ele foi lá e fez aonde as ovelhas se acasalavam e bebiam água. E as ovelhas, ao olhar para aquilo, geravam filhos, como estava lá naquela vara. E eu te pergunto, Jacó prosperou? Por que você não pode prosperar? Jacó era sócio de Labão? Era funcionário. Mas de funcionário, sem salário, sem dono nem das mulheres, porque era filha de Labão e quem mandava era ele saiu de escravo a empresário. Aí você talvez está dizendo assim, pastor, o senhor está ficando doido? Não, eu estou falando de quem acredita em milagre, de onde Deus vai te tirar, de onde você pensava assim, eu estava escravizado. Deus está dizendo, eu vou fazer nova todas as coisas. Eu vou mostrar para você que se você acreditar e descansar em mim, ser fiel ao que eu te entreguei, trabalhar sendo fiel, não é roubando, não é matando, não é fazendo o que o outro achava, porque ele foi fiel ao seu patrão, mesmo Labão sendo seu genro, ele foi fiel, ele sendo fiel, ele enxergou o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Eu quero declarar, querido, que Deus está habilitando as tuas mãos e está abrindo os teus olhos para algo novo, que Deus irá fazer sobre a tua vida. Deus irá te habilitar para algo novo, sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Existem realidades que não podem mudar aos nossos olhos. Por exemplo, eu não esperei encontrar a praia do Polo Norte para fazer algo sobre a minha vida, mas eu preciso enxergar que Deus pode trazer a praia até a mim, e o nome dele ser glorificado. Tem coisas que Deus está trazendo às tuas mãos, tem coisas que Deus está trazendo à tua vida, e vai mudar a tua história. Você precisa entender, não é porque você tem um filho ou um pai que foi empresário, que você vai ter que ser empresário, ou porque você teve um pai que foi quebrado, você vai ter que ser quebrado. O teu Deus cuida de você, o teu Deus te dá entendimento, o teu Deus te dá sabedoria. Pastor, mas o senhor não está entendendo, a minha família, ele casou, separou, pastor, a minha família nunca teve nada. Quem disse que você não vai ter nada? Quem disse que com isso seu casamento vai acabar? Eu quero declarar, Deus está mudando a história da tua vida hoje. Deus está mudando a tua semente, porque você pode ter andado correndo, fugindo daquilo que Deus tinha, mas Deus está dizendo, hoje eu estou te trazendo para o lugar do milagre. Hoje eu estou trazendo você para viver o extraordinário, se você depender de mim, se você entender que eu sou o Senhor da tua casa, eu sou o Senhor da tua vida, e eu posso mudar a tua história. É Ele que muda a nossa história, porque quando eu entendo isso, eu vou vencer a arrogância, eu vou vencer a vaidade, e eu vou procurar trabalhar com honestidade, diante de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. E o Senhor não deve a ninguém. Saiba de uma coisa, esse processo vai passar, a estação do frio vai acabar, e você vai cantar o hino da vitória. Tem coisas que você rejeitou por amor a Deus. Tem coisas que você disse, eu não vou fazer o que o meu pai e a minha mãe fez por amor a Deus. Tem coisas que eu quero mudar a minha história. Você acha que Deus não vai te honrar? Pastor, mas eu fiz alguma coisa. Se você fez, Jacó também pediu perdão. E Deus fez o quê? Não só o perdoou, mas o abençoou. Eu quero declarar sobre a tua vida, você não é culpado, você é abençoado.
Para de ter esse pensamento de julgo sobre a tua vida, onde você está se culpando, você não está merecendo, você não é capaz, você não vai chegar lá. Deus está dizendo: eu te perdoo e te chamo Israel. O Senhor abençoou Jacó e mudou a sua identidade. Ei, querido, Deus está mudando a nossa identidade hoje. Deus vai mudar a nossa identidade. Deus vai mostrar para nós que nós somos capazes nele, que não é aquilo que nos frustrou que vai nos impedir, mas é aquilo que nos frustrou vai nos dar força para continuar caminhando e enxergando o novo de Deus sobre a nossa vida. Você pode ter falhado, mas tem a chance de mudar e transformar isso em lições da tua caminhada, porque quando eu transformo, o nome do Senhor é glorificado. Tiago 1,5 vai dizer: e se algum de vós tem falta de sabedoria, o que eu devo fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança no rosto. Senhor, está faltando sabedoria. Senhor, está faltando entendimento. Eu não quero ficar carregando isso. Eu quero vencer. Lembre-se que você é um projeto bem-sucedido de Deus. Deus escreveu uma história. E a sua história está escrito assim, ó: não é projeto falido, mas é projeto de Deus. Você não é um projeto falido. Você é uma promessa de Deus. Você tem algo que você carrega, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Por isso, pastor, o que eu devo fazer? Busque ser melhor. Busque ser mais crente. Busque na palavra. Busque ter comunhão com Deus. Busque ter fé. Busque em Cristo quem você é. Talvez você está decepcionado porque você está buscando em você mesmo e nas suas expectativas. Mas quando você confia em Deus, não são as nossas habilidades que nos faz vencedor. Para encerrar, lembra de Noé? Deus chama Noé para construir o que, gente? Uma arca. Mas eu te pergunto, Noé era marceneiro? Noé era agricultor. Noé tinha serraria. E passou 120 anos construindo um sonho que Deus deu a ele. Nunca tinha chovido. Talvez Noé poderia dizer: Senhor, será que o Senhor não errou na habilidade? Será que o Senhor não poderia dizer que era para mim mexer com terra, com semente e com planta? Eu não sou marceneiro. Eu não sou alguém que tem habilidade com madeira. Eu acredito que naquela hora, Noé deve ter passado um filme rapidamente, mas deve ter dito: Senhor, eu confio em Ti. O Teu sonho é melhor do que o meu. Eu vou acreditar. Quantos já viram até um banner escrito assim: todos não acreditaram em Noé até o dia que choveu. Ninguém vai acreditar em você até o dia que o teu milagre acontecer. Muita gente está olhando para você e está dizendo: como? Não é como, é que é por onde que o meu milagre vai chegar, se eu tenho a certeza que Deus já falou e o nome dele vai ser exaltado. Se Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu vai acontecer. Eu sei de uma coisa: Ele não está perguntando da sua habilidade, Ele está perguntando da sua obediência. Ah, mas eu serei bom se eu matar desse jeito, se eu fizer daquele jeito. Não, Deus está perguntando: você está disposto a obedecer? Porque o Senhor chega no lugar da vergonha de Pedro, quando ele tinha decepcionado com aquilo que ele achava que era.
aquilo que ele achava que ele era capaz, Deus chega e diz: está disposto a voltar para o mar? Está disposto a voltar para o lago? Volte e lance as suas redes do lado direito. Deus hoje quer mostrar para você que onde você foi decepcionado, onde você foi envergonhado, Ele vai chegar com a voz de milagre sobre a tua vida. Eu quero declarar, tem coisas que Deus está fazendo sobre ti, onde você pensou que perdeu, Deus está dizendo, vai chegar um novo começo. Eu vou escrever uma nova história. Tem gente que não quer voltar ao lugar onde foi envergonhado, mas quando Jesus aparece para Pedro, ele havia montado uma fogueira e estava assando um peixe. Onde Pedro foi que negou a Jesus? Do lado de uma fogueira. E ele tinha largado as redes. Jesus vai levar você no lugar de confronto, aonde houve as suas decepções, para saber se você está curado, para viver o novo dele. E o melhor, não é o fogo que pôde aquecer Pedro, que estava ali naquele fogo, mas foi a fé, que o Senhor o perdoou e disse, vá Pedro, e cuida das minhas ovelhas, porque eu estou te restaurando hoje, para algo novo. Você pescou com a sua habilidade, se decepcionou, eu te ensinei, mas hoje eu estou te dando peixe assado, para mostrar para você, que eu dou sempre o melhor que o homem precisa, quando ele aprende a depender de mim. O fogo aqui se apaga, mas o fogo que aquece dentro de você, jamais pode apagar. O Senhor acende hoje a chama do Espírito dele sobre ti esta manhã, e eu declaro que a sua visão vai ser aberta, diante daquilo que Deus tem a fazer sobre a tua história, sobre a tua casa e sobre a tua família. O que Deus escreveu ao teu respeito não será frustrado. O que Deus escreveu ao teu respeito não vai ser lançado no mar do esquecimento. Não, vai ser lançado no mar do esquecimento o pecado, a mentira, o engano, mas as promessas de Deus vão se cumprir sobre a tua vida e o nome dele vai ser glorificado. Fica de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que você possa entender que aquilo que Deus sonhou contigo irá acontecer. Eu só quero reforçar, mediante aquilo que Deus tem a fazer sobre a sua história. Saia do seu lugar. Enquanto a equipe de louvor está se preparando, ou ao mesmo tempo já pode cantar aí no Play Boca, nós possamos já declarar algo novo de Deus sobre a tua vida. Não é tempo de desistir. Venham as feridas, venham as situações, mas é tempo de acreditar que tem um Deus que conhece as nossas limitações. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. É a tua voz. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Venha, manifesta o seu poder hoje. Nós estamos orando aqui. Pessoas estão sendo tocadas aqui hoje. Não estão sendo tocadas por homens, mas eu declaro que estão sendo tocadas por si, meu Deus, por Deus, pelo teu Espírito. Só o Senhor pode. Eu quero sair daqui com a minha visão aberta. Eu quero sair daqui com o meu entendimento, meu Deus, para que eu possa enxergar o sobrenatural do Senhor e acreditar que o Senhor é Deus. Toca, Pai, cura esta enfermidade, muda esta vida, muda esse coração, transforma essa situação, tira essa miséria, tira essa situação que
essa pessoa está vivenciando. E eu declaro, Pai, restauração, restauração na vida sentimental, restauração na sua vida financeira, restauração na sua vida ministerial, restauração na sua vida, sim, meu Deus, em todas as áreas que você tem colocado diante do Senhor. Eu declaro, o Senhor entra com restauração nesta manhã e muda a tua sorte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, o Senhor é a minha porção. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Deus do impossível. Quando tudo diz que não, é a tua voz que me encoraja o quê? Então a voz de Deus hoje para você: vá. Vá, acredite, o novo de Deus está chegando para você. Deus vai fazer sobre a tua vida e o nome dele vai ser glorificado. Você pode dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu quero viver isso a cada dia, em nome de Jesus.